Essa tua foto aí é. Para aí, né, meu? Essa tua foto aí ficou assim, ó. Eu tirei do microfone, só que você não Tem gente com o microfone ligado aí, dá uma. Tá. Vamos começar então, meu povo. Sinal da função afim. Tá, tô enxergando todo mundo aí. Se vocês tiverem alguma pergunta, vocês chamem aí, né? Tem o esqueminha de levantar a mão. Tem o esqueminha do programa aí, né? Obviamente, de levantar a mão e vocês me. E aí vocês. O pessoal me avisa aqui e eu te dou licença para falar. Tá, primeiro dia aí, não tem problema, perdemos uns 10 minutos aí na história. Tá, não te preocupa que tá tudo certo. O sinal da função afim, cara, é o seguinte. Eu tenho minha função f, tá? Eu tenho minha função f, né? De variável real nos reais. O f de x é um número a vezes o x mais o número b, ok? Né? E o gráfico dessa função, vamos supor assim, se a for positivo, vamos ver se vocês estão acompanhando as aulas. Quando a é positivo, isso quer dizer que é uma reta subindo ou descendo? Só faz um sinalzinho assim para cima ou para baixo. Ó, tem gente ali respondendo certo. Isso. Faz o sinalzinho aí. Quando o A é positivo, isso aqui dá uma reta subindo, cara. E aí pode ser de vários jeitos, né? Ó, eu vou fazer assim. Deixa eu ver. Eu vou fazer assim, amigo. Tá? Aqui o eixo x, aqui os f de x, ok? E aqui seria o gráfico da minha função. Nesse formato aqui é sempre uma reta, né? Já mostrei para vocês, tá? Não tem como isso aqui dar diferente de uma reta. Tá aqui o meu gráfico. E agora, cara, para estudar o sinal da função, a primeira coisa que eu vou ter que fazer é achar esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui, ó. Que ponto é esse, cara? É um ponto onde cruza qual eixo? O x, né? Só que para essa função cruzar o eixo x aqui, qualquer ponto do plano que esteja sobre o eixo x, né, ele vai ter duas coordenadas. Qualquer ponto do plano tem duas coordenadas. Quando esse ponto está em cima do eixo x, ó, tem gente para eu aceitar. Caio. Quando o ponto está sobre o eixo x, ele tem uma característica especial. A coordenada y dele vai valer quanto? Vai valer 0, cara. A coordenada y, ele vai ter uma coordenada x aqui e 0. Tá? Ou seja, essa, né, aqui vai ser um número x, nesse caso negativo, né? E o y dele é 0. Só que olhando para cá, eu te pergunto, se aqui está o x, até eu vou fazer assim, ó. Se aqui está o x, onde é que está o y nessa função aqui, nessa lei da função? Tu te lembra que esse cara aqui, ó, é que é o y?
Eu boto x aqui, resolvo essa conta, vai dar um número. Esse número é o par do x pela função f, que a gente chama de quê? De f de x. Ou seja, para eu achar esse ponto aqui, ó, eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer na verdade é f de x igual a zero. Por quê? Porque esse f de x é que é o y do ponto, é esse y aqui, ó, que para estar aqui em cima tem que dar zero, cara. Tu te lembra dessas coisas ou não? Tudo que eu tô falando aqui eu já falei várias vezes nos vídeos, né? Tá bom? Tudo que eu tô falando aqui a gente já viu várias vezes nos vídeos. Já mostrei para vocês como é que acha esse ponto, tô só revisando porque, né, primeira aula no Zoom aí ao vivo com vocês, eu tô indo bem na manha, tá? O que acontece aqui é o seguinte, cara. Por que para estudar o sinal da função afim eu preciso achar esse ponto aqui, cara? Por causa do seguinte, tu percebe que esse ponto aqui ele é um divisor. Como assim um divisor? Ele divide o gráfico em duas partes, tá? Esse ponto aqui ele divide o gráfico em duas partes. Como assim duas partes? Ó, esse ponto x aqui, cara, esse ponto x ele é o ponto exatamente onde a função, onde divide a parte onde a função vai ser positiva, ó, os y desses pontos todos aqui, ó, vão ser todos positivos, ou seja, para cima do zero, ó. Todos os y aqui, ó, o zero está aqui. O zero no y está aqui. E todos esses pontos aqui, ó, daqui para frente, todos eles têm a coordenada y positiva, ó. Todos a coordenada vai dar para cima do zero, ó. Então daqui para frente a função é toda positiva, ó. Os y estão todos para cima do zero, ó. Tá? E aqui, e daqui para lá, ó, os y desses pontos aqui, ó, são todos o quê? São todos negativos, cara. Ó, todos os y desses pontos daqui para baixo, que na verdade é x daqui para lá, todos eles estão dando o quê? Todos eles estão dando para baixo do zero. E esse ponto azul é exatamente onde a função dá zero. Ó, tá aqui o zero da função, ó. Né, y, né? Ou seja, esse ponto aqui, ó, é o ponto onde f de x é igual a zero. Aqui é igual, daqui para frente é maior, ó, e daqui para trás é tudo menor, ó. Então assim, grosso modo, esse é o estudo do sinal da função. Oi? Eu tô com a plateia aqui atrás de mim, eles estão discutindo também o assunto junto com a gente, tá? Eles estão fazendo uma discussão do assunto aqui conosco, tá? Então assim, vou fazer um exemplo para vocês, cara. Exemplo. Eu quero fazer o estudo, vou fazer o estudo do sinal, eu tenho essa função aqui, ó. Vamos fazer o estudo do sinal dessa função aqui, ó. Dessa aqui, ó. F de x igual a x mais 3, cara. Não, vamos botar 2x mais 3. Tá? Vamos fazer o estudo do sinal dessa função. Olha aqui como é que tu vai fazer.
Primeiro vamos fazer o gráfico dessa função. Porque aí fazendo o gráfico a gente vai ficar no chão assim. Fazendo o gráfico dessa função a gente se entende melhor. Primeiro lugar, ó. Então o primeiro passo é o gráfico. Eu preciso saber de qual ponto é desse aqui que eu preciso saber, ó. E esse ponto aqui, só completar aqui. Aqui é x e aqui é o f de x, né? Que é o y, que é igual ao y, né? Para saber esse ponto ele está em cima do eixo x, cara. Portanto, a sua coordenada y é 0. Mas quem é o y, cara? Esse aqui, ó. Esse f de x aqui que é o y. Então, para eu descobrir esse ponto, eu tenho que fazer o y igual a 0. O que eu vou fazer então? Eu vou fazer isso aqui, ó. Ó. Vou fazer aqui embaixo. Ó. F de x igual a 0 implica no seguinte, cara. Implica que 2x mais 3 tem que ser igual a 0. É isso aqui, ó, que tu vai ter que fazer, cara. É isso aqui que tu vai ter que fazer. E o x que zera essa equação, o x que faz isso aqui zerar, é esse x aqui, ó. É esse x desse ponto aqui, ó. Vamos fazer aqui, ó. Tem mais gente aí querendo ser aceita, né? Aí, Gabriel. Tá, tudo isso eu já mostrei nos vídeos para vocês. Só estou fazendo agora no prisma aí do estudo do sinal da função, tá? Ficou bem retinho, né? Agora sim. Então aqui é só eu resolver, cara. Fica 2x igual a menos 3. X igual a menos 3 sobre 2, cara. Que é o popular, né? X igual a menos 1,5. Menos 1,5. Tá? Ou seja, esse x aqui, ó. Esse x é menos 1,5. Tá? Então, ou seja, as coordenadas dele, ó, são menos 1,5 e 0. Porque o y aqui é 0, ó, não subiu nem desceu. Tá? E qual é o estudo do sinal que eu faço aqui? Bom, esse ponto aqui, ó, é exatamente o ponto onde divide a função entre positiva e negativa. Então daqui para frente, desse ponto para frente é tudo positivo. E desse ponto para trás é tudo negativo. O pessoal costuma escrever assim também, ó. Aqui positivo e aqui negativo. Tá? Então esse, no fundo, é que é o estudo do sinal da função. Tá bom? É esse o estudo do sinal da função que a gente faz. A gente desenha, faz o gráfico do jeito que a gente estava acostumado. Já. E esse ponto aqui, ó, dele para frente, tudo é positivo, ó. Os y vão dar todos positivos. E desse ponto para baixo, ó, os y são todos negativos, ó. E em cima desse ponto é 0. Deixa eu dar um exemplo agora disso aí para vocês. Será que não, é aqui. Não, aqui mesmo, tá certo. Fica muito ruim. Tá preso. Vou dizer uma coisa. Eu acho. Tá. Deixa assim então. Eu achei que ia ter um quadro maior, né? Tá, vamos ver se eu consigo aqui, meu povo. Será que assim fica melhor? Será que assim vocês
Tá, assim vocês conseguem enxergar direitinho, né? Deixa eu passar uma. Porque senão. Tá, aqui. Aqui. Tá? Deixa eu fazer um exemplo com vocês. Deixa eu fazer um exemplo. Outro exemplo. Deixa eu fazer outro exemplo. Vou pegar uma questão aqui. Deixa eu fazer um exemplo com vocês aqui. Achar um ponto. Vamos supor, cara. Vamos supor que numa empresa, o lucro em função. Oi? Ver se eu precisava de mais calma. Vamos ver. O lucro em função. Deixa eu ver em função do. O lucro em função do custo de produção. Olha, tá melhorando. Estamos melhorando. Vai dando uma força pra gente. A gente tá cada vez melhorando mais. Tá, não tá legal assim, vou ter que deixar assim, tá o limite. Tá, deixa eu ver o lucro em função do custo de produção. Vamos supor que seja assim, ó. L de X igual a. Deixa eu ver uma coisa. Vamos supor que o lucro em função do custo de produção seja. Seja 5x menos 12. Vamos botar assim, tá? Vamos botar que seja 5x menos 12. E isso aqui tudo em milhões, né? Vamos supor que seja uma empresa grande, seja tudo em milhões de reais, entendeu? Esse 12 são 12 milhões, esses 5 são 5 milhões, entendeu? Só pra gente, mas vamos facilitar a vida deixando 5 e 12, tá? Eu pergunto pra ti o seguinte, qual? E aqui vamos botar 15. Primeiro lugar, vamos botar a letra A aqui, ó. Qual a produção mínima? Para que haja lucro. E em segundo lugar, eu vou botar aqui a letra B. E em segundo lugar, cara, eu quero saber quantos produtos
vender no caso, né? Devo vender. Os produtos devo vender para que o lucro seja de 50 milhões no caso, né? Vamos supor que seja uma empresa, tá? Então tem duas perguntas aqui, cara. Tem duas perguntas aqui. Eu vou pedir para minha câmera girl aqui virar um pouco a outra câmera que a gente está gravando com a outra câmera. Isso, ver como é que tá aí, beleza? E vocês ali já tá lá no fundo, né? Os outros estão. Tá, ainda dá para enxergar, ainda dá. Façam um sinal de positivo aí, vocês estão copiando? Tá todo mundo copiando? Acho bom. Vamos ver os outros ali. Todo mundo copiando aí. Ana Laura, Antoni, tá. Gabriel, agora ele pegou o caderno dele. Tá, beleza. Por favor, né, cara, vamos copiar aí. Então vamos supor, né, entendido essas outras coisas ali, vamos supor que a minha empresa, né, aqui seja o número de produtos vendidos, ó, aqui seja o número de produtos vendidos, aqui, ó. Tá? Produção, aqui tu pode ler a venda, né? A venda mínima, ou seja, qual o mínimo que ele tem que vender para que haja lucro. Cara, primeira pergunta é a seguinte. Se ele tem que vender para ter lucro, quer dizer que essa função aqui, o que é o lucro? É quando a função é positiva, né? É quando isso aqui dá maior do que zero, né? Para ter lucro, ó, lucro, se e somente se o L de x é maior do que ou igual a zero, tá? Para que haja lucro, isso aqui tem que dar um número positivo, né? A função que dá o lucro, ó, ela tem que ser alguma coisa que seja positiva, né? Porque senão o cara tá perdendo dinheiro. Eu não sei, minha câmera ela tá. Ah, esse sinal é para aceitar. Ela tá me fazendo alguns sinais aqui. Agora a gente tá. Tem que admitir a Lucilene aí na reunião, tá? Quando é que o lucro é positivo? Agora eu te pergunto, quando é que o lucro é positivo ou zero, né? Para ficar elas por elas. Tipo assim, quando isso aqui dá zero, quer dizer que o cara ganhou a mesma coisa que gastou e ficou elas por elas. Mas se eu quero lucro, ó, eu quero que haja lucro, ó, então isso aqui tem que ser maior do que zero. Vamos deixar igual também. Ó, vamos deixar igual também. Tá? Ou seja, isso aqui acontece, ó. Isso aqui acontece. Isso aqui acontece se e só se, cara. Se e só se 5x menos 15 for maior do que ou igual a zero. Tá ok? Aqui, lembra que eu posso tratar de uma desigualdade assim como eu trato a igualdade só na hora da divisão e da multiplicação, que tem que tomar cuidado, né? Mas então aqui fica 5x maior do que ou igual a 15, somando e subtraindo não tem problema, né? E o x aqui, cara, é o seguinte, esse 5 que está multiplicando, ele é positivo, então ele pode passar dividindo
sem alterar a desigualdade. Se ele fosse negativo, a gente ia ter que inverter, né? Lembra? Ou seja, x tem que ser maior do que ou igual a... aqui vocês já não estão mais enxergando, né? Ó. O x aqui ele tem que ser maior do que ou igual a 3, então. Tá? E o que isso quer dizer, cara? Isso quer dizer o seguinte, ó. Olha pra cá agora que eu vou fazer aqui. O que isso quer dizer? Quer dizer que a partir de 3, ou seja, 3 milhões, que a gente está considerando tudo em milhões, né? A partir de 3 milhões, elas estão tirando foto aqui, tá? Elas estão tirando foto aqui, não. Se eu der algumas risadas aí é porque elas estão aqui na minha frente tirando foto, fazendo alguma coisa. Ou fazendo sinais ali. Tá? Ou seja, para o cara ter lucro, ou para pelo menos ficar elas por elas, o cara tem que pelo menos vender 3 milhões. A partir de 3 milhões aí ele começa a ter lucro. Tá? Ele começa a ter lucro de verdade. Ou seja, o nosso produto aqui é um produto de custo altíssimo. Tá? O nosso exemplo aqui é uma coisa bem hipotética mesmo, só para a gente entender como é que funciona, mas com várias empresas é assim. Para vocês terem uma ideia, tem empresas aí que o lucro sobre o produto ou sobre o serviço prestado é em torno de 15% só. Tá? Ou seja, o cara tem que vender muito, tem que produzir muito para poder ter um lucro substancial mesmo, porque às vezes é 8%, 15%, tá? Vocês querem ver um exemplo disso, né? Diz assim deixa eu levantar aqui. Dizem aí os dados oficiais que as empresas de ônibus, tá? Que nas empresas de ônibus o lucro é mais ou menos em torno de 12, 15% só. Ou seja, eles têm que pegar muito passageiro, tem que ter muita passagem vendida, tem que ter muitos ônibus rodando para eles terem lucro, tá? Ou seja, em torno de 86%, 88% de tudo aquilo que eles arrecadam, eles têm que gastar com manutenção do carro, com salários e tal, tá? Só para vocês verem um exemplo de empresa que nem essa nossa aqui, hipotética aqui, que gasta muito para poder ter um lucro baixo, tá? Então isso aqui quer dizer o seguinte, ó, eu vou ter o meu gráfico aqui, que é 5x menos 15, que é uma coisa assim, ó, que é uma coisa assim, deixa eu sempre faço x no lugar aqui, ó, é uma coisa tipo assim, ó, é uma coisa tipo assim, ó. Aqui embaixo, agora eu vou fazer rápido, né? Aqui embaixo menos 15. E aqui, ó. Aqui, cara, esse 3 é esse cara aqui, ó. Aqui é x igual a 3, ou seja, aqui é 3 no x e 0 no y. Obviamente aqui o 5 é positivo, é uma reta subindo. O menos 15 dá aqui, ó, onde ela corta no eixo y, e esse 3, ó, esse 3 é onde o y é 0, ó. Aqui eu botei maior do que ou igual a 0, mas a questão aqui é a seguinte, deixa eu fazer aqui pro outro lado essa seta, não te preocupa que eu só vou recopiá-la, aqui, ó, aqui é 3 e 0, aqui, ó, o que isso aqui está me dizendo, ó, que x tem que ser maior do que ou igual a 3, quer dizer que daqui para cá, ó, eu tenho lucro, tá? E daqui para cá eu tenho o quê? Prejuízo. Então, se o cara vender menos que 3 milhões, se o cara arrecadar aqui nessa nossa empresa menos de 3 milhões, ele vai ter prejuízo. Se ele arrecadar exatamente 3 milhões, ele vai ficar elas por elas, não vai perder, mas também não vai ganhar. Ele tem que vender maior, ou seja, maior do que 3 milhões para poder ter lucro. Tá ok? Essa é a primeira parte. Agora eu vou ter que virar para cá.
Será que vocês enxergam aqui assim? Não, a Luísa está dizendo que não. Então eu vou ter que apagar o outro canto aqui. Então eu vou ter que apagar aqui. Tá, a próxima pergunta é essa aqui, ó. A próxima pergunta é essa aqui, ó. Eu vou recopiar a pergunta aqui, mas antes eu vou... Tá, precisava de encher essa caneta. Mas deixa, não tem tinta dessa aí. Tá, quantos... Para obter lucro, tá? Só que agora é o seguinte, eu quero aqui. Agora tá legalzinho, né? Não precisa. Agora vocês estão enxergando bem, né? Beleza. Quantos eu devo vender? Agora a pergunta é a seguinte, eu quero um lucro de 50. E eu quero saber quantos eu tenho que vender para isso. Se eu quero que o lucro seja 50, quem é o lucro? Ó. O lucro não é 5x menos 15? O lucro não é 5x menos 15? Ó, isso aqui, ó, é o lucro. E eu quero que isso aqui seja igual a quanto? 50, pronto. Ou seja, 5x igual a 65, né? E x vai ser igual a 65 dividido por 5, que se não me falha a memória é 13. É, né? Porque aqui é 3, aqui é 10. Tá? Então x tem que ser igual a 13. Isto. Eu tenho que vender isso. Tá? Então, eu vendendo 13 milhões de produtos, o meu lucro vai ser quanto? Meu lucro vai ser de 50. Tá? Vou superar todos os custos aí de produção. E ainda vou ter lucro de 50, ou seja, eu vou ter que vender meio caro esse meu produto, né? Para de 13 milhões com todos os gastos ainda arrecadar 50, tá? Mas é uma situação hipotética. E essa situação que a gente criou aqui, ela ilustra na verdade todos os casos de estudo do sinal da função afim, tá? Envolvendo problemas práticos, tá bom? Todas essas aqui, todas as situações possíveis estão dentro desses casos aqui que a gente viu. Quando ele quer lucro, é a parte positiva. Quando ele quer prejuízo, é negativa. Quando ele quer zerado, eu só igualo a zero, que a gente fez na outra. Tá? Ou se ele quer um lucro de tanto, que é uma escala até tal ponto, eu venho e igualo ao que ele quer. É sempre assim. Tá? É sempre assim. Tá ok? Vê se não tem ninguém pedindo pra entrar. Então, Tá bom, obrigado. deixa eu só trocar a caneta aqui, que essa minha. Professor, Fala. acho que tem alguém pedindo pra entrar, vê aí se Tá, tem alguém que faz. tá aceito. Tá aceito.
está muito boa. Tá, vamos lá, deixa eu ver quanto a gente começou, 8h10, temos 6 minutos para terminar esse período. Alguém tem alguma dúvida sobre o que a gente falou aqui? Alguém gostaria de levantar a mão aí? Tá tudo ok? Tá tudo dentro daquilo que a gente já tinha visto, né? Só tinha que dar essa parte dessa página aí. Então deixa eu deixar é ótimo, né? Deixa eu colocar o tema para ti, então já vai ficar a primeira página de tema, vai ser a página, até vou botar aqui, ó, tema. Página 56, todos, 32, 33. Página 57, 34, 35. 34, 35. Esse é o tema. Tá? Esse é o tema, meu povo. Deixa eu apagar aqui. A gente seguir o conteúdo, então tá tudo certo. Aqui fica legal. Tem que ser aqui. Tá, meu povo, então assim, ó, com isso a gente termina a parte de função afim e agora eu quero ver com vocês, tá? Agora que assim, de função afim era isso que a gente tinha que ver. Na verdade, depois, mas aí talvez quando a gente voltar, eu quero tratar com vocês com um tipo de questão que às vezes cai em concurso público e não sei, na URGS eu acho que faz tempo que não cai, por isso que eu não vou. O que cai na URGS e no Enem a gente já viu aqui, mas em concursos públicos tem um tipo de questão que de função afim que ainda cai, mas aí eu vou ver com calma depois com vocês, aí a gente vai fazer juntos, em sala de aula mesmo, presencial, tá? Que é a questão de escalas. Tá? Escala termométrica, escala de número de tênis, de calçado, é uma questão que ainda cai em concurso público, mas não cai, nem em URGS não cai mais, tá? E na física, as questões de escala que caem, o Rodrigo ensina para vocês como é que é, tá? Mas vocês vão ver que é exatamente o que a gente está vendo aqui, é uma função afim também, tá? E aí eu mostro para vocês também como é que resolve, tá? Depois presencialmente, tá? Uma coisa assim que leva uns 15 minutos, eu mostro ali para vocês e fica tudo encerrado, tá? Mas para a URGS e para o Enem a gente encerrou o conteúdo aqui de funções afins e agora eu preciso fazer com vocês isso aqui, ó. De novo a gente vai ter que voltar com isso aqui, ó. A gente vai ter que voltar com isso aqui, ó. A gente está agora. Agora é o seguinte, vamos terminar então, deixa que elas têm que cortar.